De volta com vocês aqui para a nossa segunda parte da nossa aula de projetos. Vinha eu falando sobre o agronegócio e até agora falando só das maravilhas desse agronegócio. Sair ligando esse nosso setor com vários outros da nossa vida. Supermercado, farmácia, até a parte de diversão, tudo, turismo, as florestas. Nossa, ficou tudo uma maravilha. Então o agronegócio é tudo de bom. Não existe problema. Aí chegou o momento agora da nossa aula que eu vou começar a falar da problemática que existe dentro do agronegócio. O que seria ali de ruim? O que tem de ruim? Quais seriam os principais problemas? Peraí, falou de problema? Falou de algoritmo. Então fiquem ligados, gente. Quando você vê alguém falando, temos um problema em tal setor, você não tem que ficar assustado, não. Você lá dentro de si, você tem que dizer assim, ainda bem que tem esse problema, porque precisam de mim para solucionar. Então é justamente isso. Vamos olhar todos os principais problemas que existem dentro desse agronegócio e tentar encontrar possíveis soluções. Eu aqui, pode ser que eu não ache, outras pessoas não acharam, mas vai que você aí sentadinho na sua cadeira, você percebe, isso é fácil, é só fazer um sistema que faz isso e isso tal. Opa, tive a grande ideia. Então chegou o momento de programar, basta eu terminar de aprender toda a programação nesse curso aí, e aí eu vou entregar essa solução aí, através, é claro, de algumas doletas, alguns dólares, aí para esses nossos grandes agricultores, os nossos agronegócios, e aí vou me fazer em cima disso, criando a minha empresa. Olha aí, fiquem de olho. Viu o negócio? Viu o problema no negócio? É agora que chega o momento de criar uma solução. Você tem que gerar essa solução. Bora lá, bora para a nossa apresentação aqui e ver esses tais possíveis problemáticas, essas problemáticas dentro do mundo do agronegócio. Dificuldades do setor. Primeiro, aumento de custos de produção, motivados pelo crescimento da demanda por insumos, pelos preços altos do petróleo e do aço. Opa, peraí, isso aqui não é só lá na vida do grande agricultor, do agropecuário, não. Está na nossa também. Preço alto, gente, principalmente nos últimos tempos, falando do petróleo, combustível, porque sobe o preço de um combustível, seja ele qual for, como tudo é transportado através, aqui dentro, principalmente aqui dentro do Brasil, utilizando o diesel, os caminhoneiros, então o preço de tudo acaba subindo. Então aquela pessoa que produz milho lá no interiorzinho, para que aquele milho chegue até a minha cidade, vai ter que ser transportado. E aí eu vou ter que pagar por esse preço, eu vou ter que pagar por esse combustível. E esse aumento, ele vem para o meu bolso. É um gasto a mais. Então é uma das problemáticas. A pessoa vai lá, começou a sua lavoura, plantou ali o seu grão, e aí conforme vai passando o tempo, alguns produtos, como é o caso agora nesse tempo que estamos, que o petróleo deu essa alta maior, aquele gasto que você teve lá no começo, você vai acabar não tendo o retorno. Vez e outra a gente vê, é o caso nos últimos tempos, de criadores de porcos, os suínos. Criadores de suínos, eles estão meio que desesperados nesse tempo, porque o valor da carne suína caiu muito diante de todos os tempos. Todos os produtos acabam tendo uma subida e ele caiu. Outro produto também que teve a questão, só que agora de uma forma inversa, é a questão do leite. Vocês já devem ter visto o valor que está o leite aí, né, gente? Quando vocês vão comprar um litro de leite, que antigamente você encontrava ali, achava R$4, já achava caríssimo. Hoje, tranquilamente, você esbarra no litro de leite a R$8, tranquilamente. Ou seja, dobrou em apenas 2, 3 meses. Qual é a motivação para isso? São justamente os produtores que não estão conseguindo, principalmente, transportar o leite, não está compensando por causa dos insumos, a questão da ração, não está compensando o alimento em cima daqueles animais ali, e levar esse leite até
o supermercado, não está compensando tudo isso. Aí aumenta-se esse valor excessivo, mas mesmo com esse valor excessivo, justamente compensando tudo que ele gastou para alimentar aquele animal. É o caso do suíno. A ração suína, ela está muito cara. E por esse motivo, criar um porquinho e vender no final não está valendo, não está compensando. Então tem esses problemas aí na questão da produção, essa previsão sobre os produtos ali. Segundo, a diminuição dos preços internos e externos, seja pela oferta ampliada, seja pela valorização real frente ao dólar. Aqui, essa diminuição dos preços internos e externos, estão extremamente ligados à temporada de venda. Então, esse segundo problema é muito mais ligado à nossa área, é muito mais ligado à solução vir da nossa área. Por quê? Porque isso aqui depende da previsão, gente. É justamente a previsão que eu posso fazer sobre possíveis preços de cada item. É o caso que eu falei agora há pouco sobre supermercado. O supermercado que tem ali o supermercado que tem aquele produto, um grão, que deixa armazenado por um certo tempo. Esse produto que vai ficar armazenado, o que me garante que eu comprei agora 10 toneladas de milho, tá ali, 10 toneladas de milho, e eu vou vender essas 10 toneladas daqui 6 meses. O que me garante que daqui 6 meses essas 10 toneladas vão me render um valor a mais? Eles vão valorizar. O que me garante é justamente o sistema dizer que daqui 6 meses não será o tempo da colheita desse milho, será um tempo do início do plantio desse milho. Como é o início do plantio, o plantio é o próprio milho, é a semente. Então aí vai ter mais gente ainda correndo atrás de milho, porque tem pouco milho até mesmo para plantar. Então vai ter mais gente querendo consumir o milho para o seu benefício próprio, ou seja, comer, transformar em ração, e terá muitos procurando como semente. Então vai ter mesmo a busca sobre aquele item. E o que pode me dizer isso é porque anualmente cada plantio tem o seu tempo de início, tempo final da colheita. E aí o sistema vai me entregar estes valores. Então o sistema ele consegue sim me mostrar isso, essas ofertas. E essa oferta aqui no que diz sobre externos, ou seja, até valorização de produto quanto a dólar ou quanto a externos, isso aí está focalizado justamente com essas plantações também em outros países. Falei de milho. Milho não é só o Brasil que planta. Mas aí esse sistema consegue me dizer que se a plantação de milho que é colhida aqui é ao mesmo tempo em todo o resto do mundo, não é. A gente sabe que existem estações diferentes em cada parte ali do mundo. Então, até isso eu tenho que ver. Se esses outros países, esses dados eu tenho que ter em meu sistema. Estes outros países que têm ali a produção de tal grão, se aquele exato momento que eu estou ali dizendo, o valor do grão vai estar lá no alto. Se aquele outro país, ele vai estar vendendo também. Então, tudo isso, esse sistema consegue ver de uma forma maior e consegue nos trazer isso. Mas, Rildo, eu consigo fazer esse sistema? Gente, isso aqui é um sistema somente com tratamento de valores. Quer ver como vocês conseguem? Esquece nesse exato momento de programar o sistema, de programar na linguagem. Você consegue fazer algo parecido dentro de um Excel? Uma planilha que consegue dizer algo como você coloca várias datas, vários produtos, e ele consegue te entregar média sobre tais coisas? Não tem várias fórmulas dentro do Excel? Ah, eu já vi, tem gente que faz isso. Ou até você pode me responder, sim, eu consigo. Se existe isso no Excel, por que um sistema não pode ter? Por que um sistema não consegue entregar isso de uma forma mais habilidosa? É possível sim. Então a gente consegue fazer isso também. Já existe algum sistema que faça isso? Existe, gente. Existem diversos sistemas quanto a isso. Então é um mercado já de competição. Você já vai entrar num mercado ali que já tem outros trabalhando já nessa competição. Letra C, quebra de safra causada pela seca. Isso aqui aí justamente as intempéries.
tem certos momentos que a seca atinge ali uma área e aí faz com que o produtor perca. Por exemplo, aqui no nosso Piauí, esse ano é o contrário. Esse ano é o contrário, pois a seca não atingiu, principalmente eu vi essa notícia agora há pouco tempo, a produção daquele feijãozinho, como é que é o nome daquele feijãozinho? Esqueci o nome do feijão, é um feijão daqui, que é forte aqui no Piauí. Ó. Como é que é? Eu esqueci o nomezinho da marca dele, gente. Esqueci o nomezinho dele, do tipo dele. Eu sei que a produção dele foi muito maior do que em outros anos, justamente por causa das temperaturas aqui e as chuvas que caíram no Piauí aqui no começo desse ano. Então aumentou muito a questão disso. E é por esse caso aí, sistemas acabam não conseguindo pegar isso. Porque aí depende muito mais do sistema de meteorologia, tal, é muito maior. A gente ainda não chega a esse nível. Aumento de custos de produção, motivados pelo crescimento da demanda por insumos, preços altos de petróleo e de aço. Então tem aí a questão dos vários aumentos aí, que isso aqui depende muito da questão internacional. Quando se fala de combustível, a gente está muito ligado ao preço internacional, já que o nosso combustível, o valor do nosso combustível está ligado ao preço do barril de petróleo, algo internacional. Então está muito ligado ao resto do mundo. Então quando a gente vê algo como, por exemplo, um país que é produtor de petróleo, grande produtor de petróleo, ele está sofrendo ali uma guerra, então isso faz com que exista aumento também no barril. Quando a gente vê algo como uma tensão sobre o Oriente Médio, que é um dos maiores produtores de petróleo, também existe também a tensão quanto a isso de aumentar os valores do barril de petróleo e acaba caindo aqui também para nós quanto a isso. É como o último caso agora, vocês que devem estar, vocês são pessoas que devem assistir jornal, sempre estão em busca de informações. E aí vocês já devem estar sabendo da tensão que está acontecendo ali entre a ilha de Taiwan e a China. O que isso tem relação aqui com esse nosso assunto? O aumento de preços sobre os semicondutores, ou seja, processadores, vai aumentar nos próximos tempos, gente. Por quê? Porque existe essa tensão bem aí. Se começar um início de conflito que seja entre essa ilha, a ilha de Taiwan, e a China, pode ter certeza que Taiwan é o local onde sai mais semicondutores, é onde a parte do nosso processador, os processadores que são entregues para nós, eles vêm justamente dali, da ilha de Taiwan. É onde é a maior produção de semicondutores. E se acontecer alguma tensão comercial ali e a ilha começar a diminuir a sua exportação, a gente vai ver um aumento dos valores de semicondutores. Ou seja, você vai comprar seu computador? Vou comprar um computador agora, esses próximos dias. Se essa guerra aí começar essa tensão entre a China e a Taiwan, não é bom para você. Vai comprar um console de videogame? Também tem processador. Vai comprar um celular? Também tem semicondutor. Vai comprar uma placa de vídeo, gente. Vai comprar a placa de vídeo, aquela que eu falei bastante na aula de arquitetura. Você está pensando em comprar uma placa de vídeo? Pois se você deixar para comprar mais adiante e mais adiante acontecer essa guerra e deixar de ser só uma tensão e passar a ser uma guerra mesmo, e a ilha sofrer um embargo, pode ter certeza que valores estratosféricos para as placas de vídeo vão chegar. Então a gente tem que estar ligado a essa coisa sobre as informações do mundo. Por muitas vezes a gente acha que aquele país ali está mostrando que vai brigar com o outro, isso não vai mudar nada na minha vida. Muda. A gente tem que estar de olho quanto a isso e saber que certas coisas no mundo elas se conectam a você de alguma forma. E por muitas vezes essa conexão não é uma boa conexão, como você ser obrigado a chegar em um supermercado e ver os preços tudo lá no alto, porque subiu o preço do barril de petróleo, porque outro país lá está brigando. E aí a culpa é sua? Não, mas você vai pagar parte desse pato aí. Então, seguindo aqui. Além disso, a gente vê também a diminuição dos preços internos, né? A questão dos preços internos e externos.
Isso mediante essa tensão sobre o dólar, o valor da valorização do dólar. Tá aí as secas que eu cheguei a falar. Tá aí um pezinho de soja, bichinho seco todo, passou por um estado de secura aí e acaba morrendo. Acaba que muitas safras, muitos tipos muitos plantios acabam não sobrevivendo a essa falta de chuva, ou até mesmo a chuva tardia. Também a chuva fora de tempo também pode acabar gerando também isso. Ó, o Avelino Lopes está dizendo que está tendo direto constante quedas de energia. Estão na sala e a sala de mediação não está funcionando. Tá, tudo bem, gente. Ó, esse negócio aí da questão da queda de energia, eu imagino que esteja justamente relacionado a essa fase nossa de secas, queimados, tudo isso próximo às linhas de energia. Está muito próximo a isso. Aqui mesmo, aqui próximo de Teresina, a gente tem muita queda também de tensão elétrica justamente por causa das queimadas, tá? Esse tempo seco aí, ele acaba acontecendo isso. As queimadas podem atingir a nossa rede elétrica. Ó, seguindo aqui, gente. Outro ponto de grande dificuldade ao setor do agronegócio é o sucateamento da infraestrutura de transportes. A nossa linha, a nossa via de transporte, que é principalmente mais de 80% do transporte de todo o alimento, de todos os produtos dentro do Brasil, é feito através de caminhões. Se a grande parte é feita por caminhões, então essa grande malha de transporte, ela tem que estar modernizada, tem que ser os melhores caminhões, tem que ter mais modernidade neles, eles têm que conseguir transportar mais produtos. A linha, a malha, as nossas estradas têm que ser mais seguras, mas só que isso acaba não acontecendo. E aí, falando do caso dos caminhões, a gente encontra caminhões que são muito antigos. Você vê no caso aí, tá bonitão esse caminhão aí na foto, não é? Só que esse caminhão aí, ele é um lançamento, um Mercedes, ali da década de 70. Ou seja, a gente encontra fácil caminhões. Ah, ele tá bem cuidadinho, tá bonitinho. Mas é um caminhão muito antigo. Um caminhão desse daí, ele pode dizer que ele é histórico. Ele seria algo perto de estar no museu. E os novos caminhões, a nova frota, ela tem em si tecnologias como, por exemplo, de gastar menos combustível, dela conseguir ter um maior conforto para o caminhoneiro, que passa muito tempo ali, ela consegue carregar uma carga maior, ela consegue, além de gastar menos a questão sobre o combustível, ela consegue ter uma maior força, uma maior potência. Então, assim, tem muito a ganhar. Além de, se a gente for pensar na questão da poluição também. Um caminhão novo, ele tem a questão sobre o tratamento, sobre a poluição, é muito melhor, né? Muito melhor do que esses antigos que não tinham essa preocupação. Onde um caminhão feito na década de 70 vai ter ali filtros, vai ter para soltar menos dióxido de carbono na nossa atmosfera. As questões macroeconômicas recorrentes, juros altos, câmbio desfavorável e tributação elevada. Aí esse daqui merece sim um trabalho, mas eu diria que seria um trabalho de consultoria, junto à parte de tecnologia. Porque aqui dá para criar, sim, dá para ter sistemas que fazem justamente esse tratamento sobre a parte financeira. Em uma empresa, em uma fazenda, dá para fazer isso sim. Só que não é possível alguém como nós, eu mesmo, eu me retiro dessa, dizendo que eu consigo até, junto a vocês, construir algum sistema, mas o entendimento de como é que funciona a questão de vendas e compras de animais, de insumos, tudo isso, eu preciso de alguém que esteja ali trabalhando, ou seja, é preciso fazer uma consulta sobre os profissionais da área que trabalham com isso, para melhorar esse sistema, para criar uma coisa, uma ferramenta que seja funcional naquele sistema, naquele uso. Tendências do setor. Há uma crescente demanda entre os consumidores mais abonados do mundo por produtos de melhor qualidade.
Preço, sabor e aparência têm muito peso, mas também avança a exigência de informações sobre a origem dos produtos, como foram desenvolvidos, a influência sobre o meio ambiente, a saúde humana e animal. Então, por muitas vezes, a gente, eu vou comprar cenouras, mas a aparência, não, essa cenoura aqui está meio feinha, cresceu toda errada, por que ela é desse jeito? Não quero essa cenoura não. Tá aqui a batata doce, essa batata doce está meio feinha, está meio amarelada. E aí a pessoa acaba se afastando, esse tipo de produto acaba sendo visto como ter menor qualidade e acaba com isso atacando direto o seu preço, o seu valor. Então, por esse motivo, o agronegócio tende a trabalhar mais na questão da qualidade, na aparência dos produtos, visar mesmo mostrar para seus clientes de onde está vindo cada produto. Então, quando você vai comprar algo como, eu estou comprando ali uma barra de chocolate. A pessoa não compra só a barra de chocolate, ele quer saber de onde veio essa barra de chocolate. De onde veio o cacau, a açúcar que está ali, se agrediu a natureza, ele quer saber mais sobre isso. E é por isso, até mesmo que as empresas, quando vão vender um produto, eles se preocupam com isso. Eles acabam sendo aquela empresa, a empresa preocupada com o verde, porque isso traz uma boa aparência para essa empresa. Uma empresa que cuida bem da natureza, que está ali amiga dos animais, então ela é mais bem vista, ela atrai clientela. Então esse é um dos pontos aí. Então a empresa, um produto que chega ao final, que chega até você e que traz ali informações como que ela age diante do meio ambiente, que o produto ali não tem agrotóxicos, ou seja, não vai atacar a sua saúde, que animais ali não sofreram. Imagine só o seguinte, você vai comprar leite e aí você quer saber como os animais ali daquele leite, aqueles animais que trouxeram até mim, ou seja, os bovinos que trouxeram até mim aquele leite, como é que eles são tratados. Então, tudo isso influencia bastante. Falando de leite, existe até um movimento de várias pessoas de tentar deixar de tomar leite justamente por saber que os animaizinhos ali que estão ali passando pela retirada desse leite ali tem um certo sofrimento. Então, eles tentam se afastar quanto a isso. Algumas das tendências que a gente vê no setor do agronegócio. O crescimento populacional é algo que até mais ou menos em meados da década de 80 a gente via que diminuía a população no campo. A população rural ela diminuiu muito e a população urbana, cresceu. Mas nos últimos tempos isso aumentou. E eu até digo o seguinte, que o crescimento populacional, ele foca muito, ele cresceu nesse caso, principalmente até nos últimos tempos, como a questão da educação. A educação, principalmente a educação à distância, fez com que não fosse mais obrigado que a pessoa saísse do seu local, saísse da sua cidade, para conseguir ter ali um nível de educação, conseguir ter um certificado, concluir um curso, para poder com isso retornar para a sua cidade. E aí nisso, porque a gente sabe que se você sai da sua cidadezinha para fazer um curso superior, você sai da sua cidade que você está, vem aqui para Teresina para fazer um curso superior, pelo menos você vai ter que ficar 4 anos fazendo esse curso. Então você passa 4 anos da sua vida aqui, você cria raízes. E aí chega no final, você não quer mais retornar, porque você criou aqui amizades, talvez tenha casado, tudo isso durante esses 4 anos. E aí não sai mais da cidade. Então por isso a população estava diminuindo. Mas nos últimos tempos ela teve esse crescimento. Mudança no perfil da população. É outro ponto que eu comecei até dizendo aqui que a gente tem esse preconceito de achar que o homem do campo, o agricultor, o homem rural, ele é visto como o matuto, aquele que não sabe das coisas, aquele que nunca estudou. E não é bem assim. O perfil dessa população também mudou. Esse ponto aqui, a população em si, a educação dela mudou. Aquele homem do campo, que antes plantava praticamente para a sua própria subsistência, agora mudou, ele está se transformando em um empresário. Expectativa de vida crescente
é outro ponto também que fez ali o nosso primeiro crescimento populacional. A pessoa que mora junto ao meio rural, fora de toda essa loucura que é a cidade, ele acaba tendo uma vida mais tranquila, junto à natureza, produtos mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, ele acaba tendo uma vida melhor. Então, a expectativa de vida cresce também, gente. O homem do campo está vivendo mais do que o homem da cidade, por causa das preocupações. Então, por esse motivo, crescimento populacional também. Diferenças nas faixas de renda e consumo é outro ponto. Até tempos atrás, o homem saía do campo porque ele não estava conseguindo sobreviver lá. Ele estava plantando, ele estava mal conseguindo ter o que comer. Ele precisava de uma vida melhor. E aí vinha para a cidade. Chegava no meio urbano para conseguir algo melhor. Mas nos últimos tempos percebeu-se que o homem no campo, por muitas vezes, consegue viver até melhor do que o homem da cidade. E aí aumenta-se novamente a população, porque o homem do campo deixa de sair de lá. Porque percebe-se que muitas vezes você estando no campo, você pode ganhar muito mais. Avanços tecnológicos, plantas resistentes a secas, geadas, pragas e doenças, serão produzidos alimentos mais ricos e até com poder medicinal. Então a gente viu que nos últimos tempos, o plantio, as sementes que a gente está plantando aí, o trigo, soja, o milho, estas sementes elas passam por um tratamento e melhoram a sua genética, ou seja, plantas modificadas para suportar mais seca, enfrentar certas pragas. Então as plantas são mais resistentes e produzem mais. E isso só tem a ganhar o homem do campo. Além de, é claro, de falar além das plantas, tudo isso, a tecnologia, nós aqui da informática, nós do mundo da computação, a gente levando também tecnologia ao público rural. Algumas preocupações do setor. A produção agrícola é uma das preocupações do setor. Pecuária, fabricantes de defensivos agrícolas, desenvolvedoras de sementes para plantio. Esse daqui é um ponto que tem que se discutir, gente. Porque estes outros, produção agrícola, pecuária, a questão dos fabricantes do defensivo agrícola, tudo isso, os fertilizantes, se está vindo externo, quais os tipos de fertilizantes que estão aqui, se agride ao homem, agride ao animal, agride a natureza, tudo isso sempre é discutido. Mas o último aqui, esse quesito aqui, as desenvolvedoras de semente para plantio, como é o caso da Monsanto, que ela produz ali as sementes, e essas sementes, por muitas vezes, elas são modificadas para serem mais fortes mesmo, contra pragas, para enfrentar a seca, elas conseguem produzir mais, mas esta plantinha, essa semente, após ela nascer, a semente que vem dela, normalmente não consegue ter a mesma efetividade. Isso deixa o produtor agrícola com a seguinte missão, de tempo a tempo retornar até aquela empresa para retomar, comprar novamente as sementes. Ele não pode simplesmente comprar só uma vez, aí tira parte da sua colheita para plantar. Não, porque ela não vai ter o mesmo efeito, as plantas não terão a mesma força. Ou seja, a modificação dele ficou como se houvesse somente para um plantio só. Fabricantes de máquinas e equipamentos rurais é outro ponto também. E tem que estar ligado que existe sempre a tecnologia. Nestes produtos, nesses equipamentos, eles também estão em desenvolvimento. Eles também têm esse desenvolvimento. Então, a chegada desses produtos também ao homem do campo é outra das preocupações. Produtoras de rações, também, falando da criação de animais, essas produtoras estarem mais próximas do homem do campo, porque como as rações são feitas normalmente de produtos que saem do campo, então isso sendo levado até uma distância, até outra cidade, até um grande centro, para depois retornar para o campo, aumenta o custo, o valor desses produtos. Frigoríficos, também é outro ponto que tem que ser discutido. Empresas de laticínios, a gente viu o valor dos laticínios ter subido muito. O queijo praticamente é um produto agora pode dizer que é caríssimo. Leite também um valor alto. Fabricantes de suco também é outro ponto,
porque isso depende também desses fabricantes, depende também da produção. Eles que compram a maior parte da produção de frutas, que vem do homem do campo, mas isso também tem a questão do tempo da retirada, da apanha dessas frutas. Moinhos, falando no caso da transformação de alguns produtos como o trigo, nas farinhas, e a questão de armazéns e silos. A gente sabe que existem fazendas que acabam não tendo nada plantado, ela só tem silos, ou seja, ela serve como armazéns de silos para outras, ou seja, um local ali que é alugado para guardar a plantação de outras fazendas. Então isso também é um outro negócio, uma outra preocupação que está aparecendo nos últimos tempos. Definição, o funcionamento do agronegócio, vamos definir em 3 níveis o agronegócio. No primeiro deles estão os produtores rurais, seja de micro, pequeno, médio ou grande porte. No segundo, todos aqueles que fornecem insumos, como máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. E no último, terceiro, está toda a cadeia de distribuição que é responsável por levar os produtos até a mesa do consumidor, incluindo empresas distribuidoras, atacadistas e os supermercados. Vale dizer ainda que há outros setores da economia que se relacionam direta e indiretamente com o agronegócio, assim como a questão financeira, já falada aqui, os bancos, agências de fomento, ou seja, que trazem recurso até o homem do campo, a questão de crédito agrícola, contratação de possível seguro rural. Se a plantação não deu certo, ele não ficará a perder tudo. Automotiva, fabricantes de tratores e outros equipamentos para o homem do campo. Farmacêutica, desenvolvimento de vacinas utilizadas na pecuária. Isso também existe um desenvolvimento em cima justamente do tratamento de algumas doenças, como é o caso da vacina da febre aftosa, gente. Algo que é obrigatório que o homem do campo tenha na sua fazenda com a criação de bois. Os principais pontos que marcam o segmento em nosso país. Disponibilidade. Menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo. Ambiente favorável, o que inclui abundância de água, solo propício ao plantio e boa luminosidade natural. Isso é um dos pontos bons que tem o nosso país. Já é uma média de 10% e a gente tem essa questão de muita água, a gente tem solo propício, é uma terra boa de se plantar. Clima difícil, apesar do ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta desafios com chuvas, estiagens, pragas e doenças na lavoura. Então a gente tem ali, vez e outra, o enfrentamento de várias doenças, a estiagem, aqui no Nordeste muito a questão da seca, então isso tudo é uma problemática. Complexidade, longas distâncias de distribuição da produção são um entrave logístico. O Brasil ele é muito extenso, ele é um território muito grande e por esse motivo se torna muito complexo levar de um lado a outro todo aquele produto final. Basta a gente ver o caso aí de, por exemplo, o gado em regiões como as regiões pantaneiras. Você retirar ali aquele gado que é criado ali, transitar e chegar até mesmo o frigorífico ali na cidade, é uma caminhada muito grande, é muito complexo fazer essa logística. Diversificação, há um número bastante expressivo de produtos, como frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borrachas, carnes e ovos. Então a gente tem uma grande diversidade sobre os produtos aqui dentro do nosso agronegócio. Empresas familiares, as características na maioria dos negócios rurais é de sucessão de pais para filhos. Normalmente está a família ali, há várias gerações já a produzir. Mercado voltado à exportação. Embora importe 75% dos fertilizantes que utiliza, como eu falei aqui, é o caso da Rússia, a gente compra muito fertilizante de lá e agora ficou mais difícil ainda pela questão da guerra. O Brasil negocia boa parte da sua produção para outros países. Então, do mesmo jeito que a gente puxa 75% para fora, o que é produzido aqui também não fica só aqui. A gente acaba vendendo também. Faz parte, é negócio. Em 2020, foram exportados 82,97 milhões de toneladas de grãos de soja e 32,5 milhões de toneladas de milho. A gente exporta muito, principalmente para a China. A China é um dos maiores compradores de nossos grãos aqui
A maior parte da nossa soja vai para a China. Tecnologia em expansão. Com o avanço da agricultura de precisão, propriedades brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e até mesmo de drones. Então, existem diversos aplicativos já criados, algumas tecnologias, mas ainda tem muito campo para se trabalhar, gente. Tem muita coisa, principalmente quando se fala de ideias novas, como o caso da utilização de robótica. Olha o caso desse drone aqui. Vocês estão vendo que ele está fazendo uma pulverização, ou seja, ele, ao invés de ter uma pessoa ali jogando ali veneno em cima daquela plantação, é o drone que vai lá e faz tal coisa. Ele consegue jogar de forma precisa naquela exata plantinha, ele consegue pela coloração local onde tem as maiores concentrações daquelas pragas, então ele pode jogar uma quantidade exata de veneno naquele exato local onde é necessário ter aquele ataque. Além de, é claro, de ao fazer isso, não colocar em risco o homem, que não precisa estar lá enfrentando isso, jogando, tendo contato direto com esse veneno. Concentração em grandes players. Mercado é dominado por poucas empresas de porte gigante, o que por vezes remete a um sistema de oligopólio, com menor oferta de preços e condições de pagamento e recebimento. Infelizmente, a gente tem poucas empresas aí, não é algo muito atrativo. Por exemplo, se você está ali produzindo algo como celulose, são poucas as empresas que tem ali, que vão comprar essa celulose de você. Então, acaba que você fica meio que obrigado a aceitar aqueles valores. Não existe uma concorrência mesmo forte como isso. Ainda são poucos aqui no Brasil. E aí, a pretensão de mudança quanto a isso, nenhuma, viu? Agronegócio regional ou local. O Piauí ocupa a terceira posição na produção de soja no Nordeste, o que equivale a 21% da produção na região, ficando atrás da Bahia e Maranhão. Piauí ocupa a segunda posição na produção de arroz no Nordeste, o que equivale a 28% da produção na região, sendo superada somente pelo Maranhão. O Piauí ocupa a terceira posição na produção de milho no Nordeste, o que equivale a 26% da produção na região, ficando atrás somente da Bahia e o Maranhão. E o Piauí ocupa a terceira posição na produção de feijão no Nordeste, o que equivale a 11% da produção na região, sendo superado pela Bahia e Ceará. Então, vocês veem que a gente sempre aqui no Nordeste, o Piauí está ali no pódio, entre os primeiros lugares ali, na produção de grãos, na agricultura em si. Então a gente é visto como um grande produtor ali. A soja, principal cultura da balança comercial do Piauí, mostra estimativa de crescimento de 10,88% na produção agrícola e 9,82% na área colhida. Em 2021, espera-se uma produção de 2.713.998 toneladas, em uma área a ser colhida de 832.063 hectares. São a média de 3.200 toneladas por hectare. Cultura de arroz. Cultura de arroz apresenta estimativa de queda de 6,33% na produção agrícola e crescimento de 3,14% na área colhida. Nessa circunstância, atingirá produção de 97,188 toneladas em uma área a ser colhida de 55,755 hectares, uma média de 1.700 toneladas por hectare. Olha só o que é dito aqui, que existe a queda na produção do nosso arroz aqui, no nosso Piauí, existe essa queda, mas existe um crescimento na área colhida. Isso mostra o quê? Mostra que a tecnologia, a técnica empregada no plantio de arroz aqui dentro do Piauí está sendo melhorada. Ou seja, uma área menor está produzindo mais do que antigamente.
a gente está conseguindo produzir, a gente tem um retorno maior em uma área menor. Só que, mesmo assim, existe essa estimativa da produção estar diminuindo, porque a gente sabe que aqui no Piauí, a gente está meio que em um caminho de se transformar numa monocultura. A gente está indo por esse caminho, por diversas pessoas estão tentando mudar isso, de ficar não só em um só caminho, um só ponto, em um só tipo de cultura, mas a soja, ela está dominando o Piauí, ela está em vários campos aqui com soja. Já foi tentado, a soja já tomou campos que antes tínhamos cana-de-açúcar, arroz, milho, ela acaba tomando isso. Então a soja está tomando muito esse espaço. E é porque um dos maiores compradores da soja aqui, principalmente aqui no nosso Piauí, é a China. Então ele está muito focado nisso. É uma venda que acontece de uma forma bem mais fácil. Além disso, a soja, ela é um produto forte na sua produção, ela consegue produzir muito e ela consegue ter um maior retorno na questão de se o tempo for muito seco, o modo como aqui no Piauí, o solo aqui do Piauí, as intempéries aqui do Piauí, ela age melhor. Diferente do arroz, que o arroz ele precisa de uma umidade bem maior, ele precisa da questão da água, de um uso de água bem maior. Por outro lado, como a soja está tomando muitos campos, ela acaba transformando grandes áreas assim, onde tem uma única cultura. E a gente sabe que pela questão do meio ambiente não se deve fazer isso, você deixar um só tipo de planta. A gente já chegou a falar até sobre essa questão de utilizar só uma cultura de plantio dentro de uma área. A gente falou lá na aula que estava falando sobre o meio ambiente. Cultura de milho registra estimativa de queda de 2,49% na produção agrícola e crescimento de 8,39% na área a ser colhida. Em 2021, esperou-se que a produção foi de 2.145,035 toneladas em uma área a ser colhida de 505,354 hectares, 4 toneladas por hectare. Mesma coisa do arroz, gente. Queda na produção, na estimativa total, ou seja, as áreas de plantio de milho diminuíram, mas houve uma técnica maior, um crescimento ali na área a ser colhida. Ou seja, nós conseguimos produzir mais em uma área menor. Mas mesmo assim, a área estimada do milho foi diminuída. Ela acabou sendo tomada por outras culturas ou, como eu já falei, a soja é uma das principais culturas que tomam esse espaço aí. Ela está tomando esses espaços de outras culturas. Feijão. Feijão, existe a estimativa de queda de 35,93% na produção agrícola e de 8,05% na área a ser colhida. Então é queda total aí no feijão. Previsão de produção será de 53,290 toneladas e uma área colhida de 183,506 hectares. São uma média de 290 quilos por hectare. O feijão, ele é uma cultura um pouco difícil de se tratar, porque ela pede um cuidado a mais. Normalmente ela pede um cuidado a mais pela questão não somente de ataques de pragas, a questão dos ataques de pragas, e a questão também da irrigação. Ela pede um atendimento maior quanto à irrigação. Então ela se demonstrou não ser muito forte. Como eu já disse, existem algumas culturas do feijão, alguns tipos de feijão que deram mais certo aqui dentro do Piauí, mas a estimativa é de diminuição. A gente percebe até que a questão da produção dele aqui, a quantidade de quilo por hectare, é muito menor, muito aquém diante de outros. Então, o que está ficando é que o feijão está ficando pelos pequenos agricultores, aquela agricultura de família, está ficando mais desse modo aqui dentro. Destaque para a soja e o milho, que apresentaram de 53,66% e 42,41%, respectivamente, da produção de grãos, ou seja, teve esse aumento. Nós sabemos aqui, que eu falei agora há pouco, a questão do milho, apesar de tudo, teve esse aumento, sim, mas a área coberta do milho teve uma diminuição. Foi a estratégia de uso
do plantio de milho que melhorou. Os últimos 3 anos, principalmente os últimos 3 anos, algumas culturas, como é o caso do arroz, do milho e trigo, que não foi citado aqui, ele teve uma melhoria na tecnologia, na técnica empregada do plantio dessas culturas. E é por isso que eles conseguiram aumentar a produção, mesmo reduzindo a área plantada. Já a soja, ela já vem com uma técnica de plantio já empregada até mesmo em outros estados. E ela tem aumentado aí a quantidade dessa produção, justamente por estar tomando áreas bem maiores. Inclusive, a soja, ela tem essa preocupação, além de se transformar em uma monocultura, muitas áreas grandiosas aí no nosso Piauí ter se transformado em monocultura, ela está tomando espaços que antes era até mesmo algo como a celulose. Existia um plantio de celulose em certas áreas e está sendo tomado. Cana-de-açúcar. Tinha locais que tinha cana-de-açúcar que a soja está começando a tomar esse espaço. As exportações do Piauí alcançaram um faturamento de 346 milhões 616.177 dólares no terceiro trimestre de 2021, crescimento nominal de 63% em relação ao mesmo período anterior. Então a gente teve esse aumento, essa questão do faturamento. A gente sabe que o Piauí ele é realmente um grande exportador, principalmente internacional. Como eu falei, além das técnicas, as técnicas empregadas aqui para o melhorio dessas culturas foi justamente parte de todo esse projeto empregado nos últimos tempos pelos governantes, justamente pela questão de aumentar o nível das exportações. As exportações do Piauí de nível internacional aumentaram muito. Quisera nós tivéssemos já o nosso porto pronto, a gente não tivesse que, para fazer essa exportação internacional, tivéssemos que levar toda essa nossa carga ali para o Ceará. Se a gente tivesse o nosso porto, a coisa seria bem melhor. Os principais produtos exportados foram soja triturada, principalmente para ração suína. Por isso que a soja triturada vai principalmente para a China. E na China, essa grande parte da nossa produção de soja é transformada em ração suína. Milho, ceras vegetais e mel, que junto totalizaram 97% do faturamento total das exportações piauienses no período em análise, destacando-se entre estes o milho, cuja variação nominal foi de 432,1%, mais de 5 vezes o valor aferido no período de 2020 e 4 vezes em termos de volume. Então perceba o seguinte, olha só gente, que coisa maravilhosa. O milho teve menor área, mas teve uma produção bem maior e além dessa produção ter passado para a parte de exportação. Vocês percebem aí que são poucos os produtos, soja, milho, cera vegetal e mel. São poucos produtos que a gente pode contabilizar aí e que são 97% de todo o nosso faturamento em exportações. Ou seja, a gente exporta diversos produtos? Sim, mas esses 4 aí são justamente o nosso catálogo principal, aquilo que é mais exportado. E o milho teve esse aumento, principalmente, fala desse 432,1%, 5 vezes maior, justamente na exportação. Então a gente começou a vender mais, houve esse tratamento da cultura de milho para produzir mais e melhorar a sua qualidade, justamente para transformá-lo em um produto tipo exportação. Os principais produtos da pauta de exportações foram a soja triturada, né? A gente tem essa quantidade, 304.583.922 dólares. O milho teve essa quantidade também que vocês percebem pela a grande diferença aí nos valores, 18.137.331 dólares. Ceras vegetais ali chegando de 8.668.726, o mel com 4.841.372 dólares, e além disso teve também a questão de alguns legumes de vagem, secos e grãos,
que somando todos esses vários legumes, vagens, outros grãos, tudo isso, acabou formando, vocês percebem que é aquele 97%, a gente vê que está o milho, cera vegetal, mel e a soja, porque, olha só, todo o restante dá o equivalente de 3.276.333, ou seja, não bate nenhum dos outros níveis aqui, nem mesmo o mel não chega nem a isso, os outros, todo o restante da nossa produção para exportação. Mas aí a gente já consegue perceber que só pelo valor principal ali, a gente tem a soja como o artista principal. É aquilo que é mais produzido aqui dentro do nosso estado, o grão que é mais produzido dentro do nosso estado, e é sem dúvida nenhuma o mais exportado. Ele é triturado e é exportado, passando ali pelo o porto do Ceará, indo direto principalmente para a China. A gente exporta para a Europa, mas o nosso maior comprador, sem dúvida nenhuma, é a China. Maiores crescimentos de couros preparados após curtimento ou após secagem. A gente tem ali uma porcentagem também, 4.172,4%, ou seja, a gente começou também a exportar. Os últimos 3 anos, como eu falei, gente, os últimos 3 anos foi o momento de virada assim, do Piauí para exportação. Os contratos que o país, o nosso estado fez com outros países na venda de produtos para exportação foram muitos. Olha aí, o glicerol, 2.755,5% de exportação, aumento nisso, esse crescimento. Preparações capilares, além da questão do granito e outras pedras de cantaria. Tá aí, ó, granito, a gente vê mármores também, o mármore do Piauí também é muito reconhecido no mundo por sua qualidade, por sua beleza. Quem já visitou aqui mesmo aqui no Teresina, nos shoppings, você dá uma olhada nos pisos, gente, os mármores, os granitos que tem nos shoppings daqui, é tudo retirado daqui dentro do nosso Piauí. Então são bonitos mesmo. Então isso é um material tipo exportação internacional. De modo geral, o desempenho do setor externo piauiense mostrou-se superavitário ao longo dos meses marcados pela pandemia. Olha aí, eu nem tinha falado isso, a gente aumentou essa quantidade total de exportação nos últimos 3 anos e a gente já está com 2 anos dentro dessa pandemia, gente. Então, mesmo diante da pandemia, a questão sobre a exportação aqui no Piauí foi algo muito bom. O agronegócio, ele valorizou-se muito aqui nesses últimos tempos. Esse desempenho também é um reflexo de um cenário favorável às exportações e em que se destaca a alta de preço das commodities, recuperação global e desvalorização cambial. Os principais produtos exportados com suas respectivas participações foram os seguintes. Óbvio, né, gente? Soja triturada, 87,9%. É, sem dúvida nenhuma, a nossa cara é o principal produto exportado aqui pelo nosso Piauí. O milho, com 5,23%. É bem provável que isso não reduza, chega até a aumentar um pouco, porque o milho que está sendo produzido aqui dentro do nosso Piauí, tanto o milho como outros produtos como o arroz, o mel, a cera, tudo isso está sendo produzido e principalmente para foco, aumentando a qualidade para foco de exportação. Não é à toa que eu falei ali que o milho e o arroz melhorou a quantidade de produção em uma área menor. Então eles são esse foco aí para exportação. Turminha, encerrando aqui com vocês, seguinte, quero que vocês lembrem, quero que vocês recordem o seguinte, nessa nossa aula de hoje, eu quis mostrar para vocês justamente que o homem do campo, esse agronegócio, não é somente o homem do campo, ele é um empresário hoje em dia. Tem conhecimento, tem dinheiro, as áreas têm tecnologia, então tem muito campo, sim, para nós podermos trabalhar. Como eu falo, campo é a área de trabalho mesmo, serviços para serem trabalhados. Então, montar um negócio, criar sistemas, ter serviços, ou seja, a produção de serviços, a gente tem que aumentar o nosso leque de produção. A gente tem que verificar o seguinte,
Quando vocês estudam desenvolvimento, quando vocês estudam algo como fazer manutenção de computadores, tudo essa parte nossa tecnológica, normalmente a gente focaliza somente a cidade. Vou montar isso na cidade, vou trabalhar em tal empresa na cidade, vou desenvolver algum produto, algum sistema para a cidade, vou construir sites para a cidade. É sempre cidade. E a maioria das pessoas que estão na tecnologia pensam a mesma coisa. Então, seja um pouco diferente. O Piauí está aumentando desse nível, está seguindo para esse rumo aí diferente, porque está pensando fora da caixinha. Seja da mesma forma. Comece a imaginar os sistemas que vocês estão a produzir, comece a imaginar a solução de possíveis problemas para justamente além das pessoas, da comunidade que está ao seu redor, da sua cidade, comece a ver também essa questão do homem do campo. O que você pode criar, seja ela através de robótica, seja ela através de algum sistema, aquele fazendeiro ali que não está utilizando tecnologia alguma, será que você pode trazer algo para ele que vai melhorar a produção? Vocês viram ali como exemplos, nos últimos tempos o arroz, o milho conseguiu diminuir a sua área de plantio, mas está produzindo mais. Por quê? Porque são as técnicas empregadas ali, ou seja, a tecnologia empregada nesses produtos. Então a gente pode sim pensar em tais produtos, em tais tecnologias para o homem do campo. Então estejam sempre com foco nisso. Vocês têm tempo. Esse nosso curso ainda vai levar um tempo a mais, vai levar 1 ano e pouco ainda. Vocês, enquanto estão aprendendo, vocês têm tempo de visualizar tudo que está ao redor de vocês, todas as comunidades, todo o povo que está do lado de vocês, toda a questão de empresas, e com isso visualizar esses possíveis problemas e trazer as soluções que são desejadas. Turminha, vou agradecendo vocês por ter estado comigo durante a nossa aula e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais!